O título do vídeo parece teoria da conspiração, né? Mas ó, fique tranquilo que no meu canal não tem essas baixarias de jeito nenhum. Um dos pensamentos mais alegres para quem começa a estudar relatividade é imaginar um indivíduo caindo de elevador. Coisa linda, né? Tá, do jeito que eu falei pode parecer um pouco psicopata, mas na realidade não existe nada mais útil para entender a natureza da gravidade do que imaginar objetos ou pessoas em queda livre. Então, para iniciar, vamos imaginar a seguinte cena. Imagine que tem uma pessoa andando de elevador, do nada dá algum problema, os cabos se arrebentam e aí pronto, a pessoa começa a despencar. A gente sabe que no final ela vai se espatifar no chão, não tem jeito. Mas nós estamos interessados no que acontece antes disso, no que acontece no caminho da queda. Enquanto a pessoa está lá caindo, despencando junto com a cabine, o que é que ela sente? Ela sente ausência de peso, ela vai começar a flutuar dentro da cabine e ela não vai sentir aceleração alguma. Pera aí, essa situação não te lembra nenhum outro cenário? Pense um pouquinho comigo. Qual é a diferença entre a sensação de um indivíduo em queda livre dentro de um elevador e a sensação de um astronauta em microgravidade dentro de, digamos, a estação espacial? O astronauta ele também não sente o próprio peso, ele também não sente aceleração e ele também está flutuando lá dentro da estação espacial, exatamente igual a pessoa caindo de elevador. Você percebe como essas duas situações são parecidas? Na verdade, elas não são só parecidas, elas também são fisicamente equivalentes. O que eu estou querendo dizer é que não existe diferença nenhuma entre um indivíduo dentro de um elevador em queda livre ou ele dentro do mesmo elevador viajando pelo espaço em velocidade constante. Ele vai sentir a mesma coisa, a mesma ausência de aceleração, a mesma ausência de peso. Então, nesse caso, eu diria que o indivíduo ele é um referencial inercial. Ou seja, um referencial que possui velocidade constante. Sim, eu estou dizendo que durante a queda livre a velocidade dele não se altera. Eu estou dizendo que ele não possui aceleração. Exatamente, eu estou dizendo que objetos em queda livre não aceleram. Calma, 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 senta aí, respira um pouco. Eu sei, pode ser que isso dê um rebosteio em toda a noção de física que você tem até agora. Mas bebe uma água, respira, que o rebosteio só vai aumentar. Mas, se o cara não possui aceleração, então como é que ele sente o impacto da queda quando o elevador cai? Como é que ele se espatifa todo no chão? Não faz sentido. Ok, imagine o seguinte cenário. Ao invés de estar agora em queda livre dentro do elevador no planeta Terra, o indivíduo está dentro dessa mesma cabine de elevador, só que viajando pelo espaço. E aí você já sabe como é, né? Movimento retilíneo, velocidade constante, ausência da sensação de peso, bererê, barará. Ele é então um perfeito referencial inercial, como nós já havíamos comentado anteriormente. Mas agora imagine que no meio do caminho aparece um planeta. Então o que vai acontecer? O indivíduo ele vai começar a ser atraído pela gravidade do planeta, de forma que para um observador externo vai parecer que a cabine do elevador estava seguindo uma linha reta pelo espaço e logo após se aproximar do planeta, virou uma trajetória curva. Então ele vai começar a cair na superfície do planeta, se aproximar cada vez mais rápido até chegar a hora do impacto. Isso é o que o observador externo vai ver. Mas para a pessoa lá dentro do elevador, nada mudou. Continua tudo a mesma coisa. Ela continua sentindo que tem velocidade constante, continua sentindo ausência de peso e não sente aceleração alguma. Em outras palavras, a pessoa continua sendo um referencial inercial. Ela só vai sentir que tem algo de errado, obviamente, quando chegar a hora dela se espatifar no chão. Mas se ninguém tiver avisado a ela, ei rapaz, tu tá aqui ó, entrando na órbita de um planeta, ele não vai sentir nada.
É somente no momento do impacto que ele deixa de ser um referencial inercial. Então, durante todo esse percurso, desde a viagem pelo espaço até a entrada na órbita do planeta, não houve aceleração alguma. Ele sempre foi um referencial inercial em todas as situações. Ok, mas então como é que eu explico a mudança na trajetória do foguete? Ele estava andando em linha reta e do nada começou a fazer uma curva quando se aproximou do planeta. Como é que eu explico isso sem usar força gravitacional ou aceleração? Então, esse é um dos plot twists da relatividade que deixa a gente maluquinho, lelé da cuca. E se eu te disser que o indivíduo esteve o tempo inteiro andando em linha reta? Ele nunca fez uma curva na vida dele. O que acontece é que o espaço-tempo não esteve o tempo inteiro em uma geometria em que retas pareciam retas. De repente a geometria do espaço mudou e agora a reta parece uma curva, mas ela continua sendo uma reta. Tá, pode ter ficado um pouco confuso esse negócio de reta, curva, geometria, bererê, barará, mas vamos por partes. Vamos começar aqui definindo o que seria uma reta. Considere uma reta como sendo a menor distância entre dois pontos no espaço. Eu tenho dois pontos em locais distintos, em qualquer que seja o meu espaço, e o menor caminho que ligue os dois, eu vou chamar isso de reta. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma pulga que mora aqui nesta bolinha de tênis. Esta pulga, ela quer sair desse ponto e vir parar nesse ponto aqui. Qual é o menor caminho que ela pode fazer para ligar os dois pontos? Vocês concordam que é esse caminho aqui? Então aqui, nessa bolinha, a menor distância entre dois pontos percorre esta trajetória aqui. Como a gente definiu a menor distância entre dois pontos como sendo uma reta, isso aqui na superfície da bola é uma reta. Ok, mas a gente olha assim, isso não parece uma reta, isso aqui claramente faz uma curva. Mas isso só acontece porque a bolinha é curva, certo? Para a pulguinha que está aqui andando, percorrendo essa trajetória, ela jura que está andando em linha reta. E ela não está errada, ela está percorrendo a menor distância. Só que para a gente que está de longe e consegue perceber a curva da bola, a gente vê que essa reta, na verdade, não é tão reta assim. Mas somente porque ela acompanha a curvatura da bola. Ela acompanha, em outras palavras, a geometria da bola. A propósito, essa curva aqui que a pulguinha faz tem até um nome chique, chama geodésica. Guarda esse nome aí. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que o espaço-tempo não esteve o tempo todo em uma geometria em que retas pareciam retas. Às vezes a geometria muda e a menor distância entre dois pontos não é mais a reta que a gente está acostumado a ver. Certo, mas vamos voltar aqui para a situação do carinha entrando na órbita do planeta com o elevador dele. Ele esteve sim o tempo todo andando em linha reta. O que aconteceu foi que o espaço-tempo se curvou em uma geometria diferente. E agora, a menor distância entre dois pontos naquele espaço curvo não é mais a reta que a gente estava acostumado a ver. Agora ela acompanha a curvatura do espaço. E o que foi que curvou o espaço-tempo? A massa do planeta. Então, para andar em linha reta no espaço curvo, ele tem que acompanhar a curvatura, da mesma forma que a pulguinha acompanha a curvatura da bola de tênis. Então, é isso que acontece. É por isso que um observador externo vai ver ele fazendo uma curva, mas ele ainda sente que está andando em linha reta, porque ele de fato está. Só o que aconteceu foi uma mudança na geometria do espaço. Minha cabeça está doendo. Eu tô com medo de fazer mais perguntas. Ó, deixa eu te contar um negócio sobre física, matemática e ciência no geral. Quando sua cabeça está começando a doer, é porque o negócio está ficando bom. E quando você sente que está começando a endoidar, é porque você está começando a entender o assunto. Então não tenha medo de fazer mais perguntas não, que quanto mais você endoidar, melhor. Mande brasa! Tá, sendo assim, vou fazer mais uma pergunta.
Você falou que o cara é um referencial inercial. Mas existe claramente uma mudança de velocidade quando ele entra na órbita do planeta. Se fosse possível ele olhar para fora da cabine do elevador, ele ia ver tudo passando mais rápido ao redor dele. Então, ele está acelerando durante a queda livre, não é? Não, ele não está. Ele não esteve acelerando em nenhum momento. Mas, como assim? Fia, pega uma aguinha, senta aí num lugar confortável, que vai vir mais um plot twist da relatividade aí para você endoidar. Dessa vez vamos imaginar o seguinte, que dentro da cabine do elevador existe algum tipo de propulsão, como se fossem mini foguetes, que permite ele acelerar no espaço enquanto ele está lá viajando. Então ele ativa essa propulsão e a cabine começa a acelerar pelo espaço com uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora o que é que vai acontecer? Ele vai finalmente encostar os pés no chão, ele vai passar a sentir o seu próprio peso e ele vai sentir como se estivesse na superfície da Terra. A mesma situação. Agora deixa eu fazer uma breve pergunta para você. Você, nesse momento, do jeito que você está, sentado na sua cadeira, você é um referencial inercial? Isso é, você possui velocidade constante agora, nesse momento? Sim, minha velocidade é constante, igual a zero. Eu sou um referencial inercial, não é não? Então você está me dizendo que você não sente aceleração nenhuma. Você é igual o carinha em queda livre. Você não sente o seu próprio peso. É isso que você está me dizendo? Oxi, óbvio que eu sinto meu peso. Olha aqui, ó, estou de buchinho cheio. Então, meu amigo, se você sente o seu próprio peso, sinto muito, mas você não é um referencial inercial. Você entendeu onde eu quero chegar? É você e não os objetos em queda livre que estão acelerando. O objeto está caindo lá em velocidade constante e é você quem está acelerando em direção a ele. Valeu-me, minha Nossa Senhora, é pegadinha, né? Menino, eu não estou entendendo mais nada. Mas não está tudo parado ao meu redor? Como é que eu estou acelerando se está tudo parado? Os objetos ao seu redor também estão acelerando junto com você. Eles também não são referenciais inerciais. Para medir a sua própria aceleração, você precisa de um referencial realmente inercial. Igual o carinha em queda livre. Ele sim, quando olha para você, enxerga você acelerando para cima a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a sua situação não é somente parecida com a situação do cara dentro da cabine, com a propulsão ligada, acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Elas são exatamente a mesma situação. Você, aqui no planeta Terra, não está em velocidade constante. Você está acelerando para cima, perpendicularmente à superfície do planeta. Não existe força da gravidade te mantendo aqui. É esta aceleração que te mantém aqui. Então, nesse contexto, a aceleração nada mais é do que um desvio na geodésica. Isso é, você não pode seguir uma trajetória retilínea no espaço, porque a superfície da Terra está te impedindo de fazer isso. E aí você está acelerando perpendicularmente a ela. E ainda tem mais. Para ficar aqui parado na superfície, você precisa dessa aceleração. Eu quero ir para casa. Ok, tudo bem, eu respeito as crises existenciais de cada um, mas eu não vou terminar esse vídeo sem responder uma última pergunta que pode surgir na cabeça de vocês agora. Vocês podem se perguntar o seguinte: mas se eu estou acelerando e todo mundo na superfície da Terra também está, até meu amigo Sakib, que mora lá no outro lado do mundo, na Índia, e já que a Terra não é plana, significa que eu aqui, Sakib aqui do outro lado do mundo, a gente acelerando, a Terra está se expandindo? Como pode? A resposta para isso é não.
A Terra não precisa estar expandindo. Suas coordenadas no espaço não precisam mudar para que você esteja acelerando. Isso somente é necessário em um espaço euclidiano, em um espaço plano. Mas nós estamos falando de um espaço cuja geometria foi alterada por conta da massa, por conta da gravidade. Então, existe na equação geodésica do movimento, uma das equações da relatividade, um fator que considera essa curvatura no espaço quando você vai calcular a aceleração. Então, as suas coordenadas no espaço não precisam estar mudando para que você esteja acelerando. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a equação, por motivos de que eu não quero prolongar muito esse vídeo. Mas eu espero que a mensagem principal tenha sido passada. Não existe força da gravidade. Você não está aqui devido a uma força. Você não está em repouso e objetos em queda livre não estão acelerando. É você quem está acelerando em direção a eles. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, se gostaram da minha explicação, deixa um like, se inscreve no canal e tamo junto. Você vale tudo.